Então a concordância nominal, ela é a mesma coisa que a concordância verbal, só que a concordância se dá entre artigo, adjetivo, substantivo, pronome. Então, regra geral, mesma coisa que a concordância verbal, tem lá uma regra geral. Regra geral, o artigo, o numeral, o pronome ou o adjetivo concordam em número, singular e plural, e em gênero, masculino e feminino, com o substantivo ao qual se refere. Aí eu coloquei aqui um exemplo que tem tudo isso para vocês. As suas primeiras relações amorosas foram frustrantes. Então eu tenho aqui o substantivo relações. O substantivo relações é um substantivo feminino e ele está no plural. Então o artigo, as relações, o pronome, suas relações, o numeral, primeiras relações, e o adjetivo, amorosas relações, eles concordam em número, singular e plural, todas elas estão no plural, concordando com relações, e gênero, masculino e feminino, todas elas estão no feminino, concordando também com relações. Ok? Se fosse caso, o seu primeiro caso amoroso, tudo vai mudar também. Simples assim, ninguém precisa de aula para entender isso, né, gente, nessa altura da vida. Mas aí tem os casos particulares também. Não, mas esse daqui é tranquilo, bem mais tranquilo que dos verbos, por exemplo, por isso que eu deixei pro final. É bom, é proibido, é necessário. Essas três expressões, elas ficarão no masculino se não tiver, antes disso, se não tiver algo especificando. Mas então não olhem para cá, vamos olhar para a lousa primeiro. Vou dar 4 opções para vocês de uma coisa. Então, o que a gente tem aqui? É proibido entrada, é proibida entrada, é proibido a entrada e é proibida a entrada. 4 formas diferentes. A gente vê isso pelas ruas e as variações disso, não vê? O tempo todo. Mas só 2 formas daqui estão corretas. Quais são elas? As femininas. As femininas? Essa e essa? Eu acho que é proibido a entrada e é proibida a entrada. Essa daqui então, e qual? É proibida a entrada. E essa daqui? Vamos ver os votos. A segunda e a terceira? Eu acho que... Na dúvida que é lógica que você não vai falar. Eu acho que é a terceira. Tá, você já votou. Você já votou, não vou mais contabilizar seu voto, não. A última. E a penúltima. A última e a penúltima. E a primeira ninguém acha que tá certa. Eu acho que eu iria nas duas masculinos. Eu iria, é proibido a entrada e é proibido a entrada. É, a primeira e a terceira. Eu iria nessa. Ó, a gente tem muito mais voto aqui, ó. Vejam. Eu digo pra vocês, então antes de falar quais são as certas, digo pra vocês que proibido, assim como bom e como necessário, ele somente vai variar, ou vai pro feminino, ou vai pro plural, se tiver um determinante, alguma palavra que determine a palavra posterior. Se não tiver um determinante, ele vai ficar no masculino, singular. Então veja, o que quer dizer isso? É proibido entrada, eu não tenho nada aqui. O menos votado tá correto, já adianto para vocês. É proibido entrada, certo? Porque eu não tenho nada aqui que especifique, ao contrário de é proibida
a entrada, eu tenho aqui um artigo. Esse artigo vai fazer com que proibida fique no feminino. O segundo menos votado. O segundo menos votado. A gente tá muito ruim. Não, gente, não falem Eu assim. acertei a primeira só. Gente, vocês não identificam que as minhas estratégias, elas funcionam justamente para confundir vocês. Olha isso, eu coloquei os 4 tipos aqui. É pra Porque a confundir. prova come isso mesmo. Ó, então esse tá certo, senão vocês vão achar que eu circulei as erradas, né? E esse tá certo. Certo? Então aqui eu coloquei os exemplos. Essa água não é boa para o consumo. Isso vocês fariam corretamente, né, sabe? Vocês não falariam essa água não é bom para o consumo. E sempre é bom uma viagem, qualquer viagem. Eu não estou falando de uma viagem específica, estou falando de qualquer viagem. Então sempre é bom uma viagem. E essa água não é boa, é uma água específica sobre a qual eu estou falando. É necessário segurança e é necessária a segurança naquele local. Uma segurança específica. É proibido entrada ou é proibida a entrada? Certo? A resposta tava aí. Que? Tava aqui, mas eu falei, gente, nem a lousa, A nem gente obedeceu. Vocês obedeceram direitinho, que a resposta tava na lousa. Só defensores honestos. Só tem honestidade nesse lugar. Gosto assim. Ok? Então sempre que tiver esse artigo Ou qualquer coisa que determine. A gente chama de determinante, porque o artigo determina, mas aqui no caso, o pronome, cadê o... Aqui. Essa, eu não tinha proposto um exemplo com essa? Tá, mas é a segurança, o artigo, essa, tá. Que é o pronome, Ah, pior que ela tá lá. também determina. Entendi. Tudo bem? Tá. Alguma dúvida? Não? Se vocês se lembrarem de alguma coisa aí na vida de vocês, podem perguntar. Incluso anexo. Chegamos no anexo. Gente, na aula passada, como eu já disse aqui pra vocês, me perguntaram sobre o anexo e eu falei com veemência, com convicção, que havia 2 formas possíveis. Vocês poderiam colocar o em anexo, e aí essa expressão ela é invariável, segue em anexo o documento ou seguem em anexo as fotos, certo? Entretanto, no decorrer das semanas, eu vi alguns lugares que repudiavam a expressão em anexo. Não li nada que tenha me convencido. Só como que seria uma forma de forçar ser um adjunto adverbial. E aí eu devo ter comentado com vocês nesta outra aula que, sendo um adjunto adverbial, que era o modo como seguiam as fotos ou os documentos, essa expressão deveria ficar no singular. E aí, como eu peguei 2 gramáticas e vi que em uma das gramáticas, que foi na do Celso Cunha, ele nem cita, pelo menos na gramática que eu tenho, a expressão em anexo. Então ele não fala que está errado ou não fala que está certo, é como se ela não existisse. Aí eu fiquei confusa, eu falei, e agora? E aí na outra gramática do Bechara, essa expressão ela vem e não vem nada falando que ela pode estar errada, que existem ressalvas, nada. Normal, está lá na parte de concordância nominal. Então eu não sei o que eu falo pra vocês. Então, utilizem anexo, que funciona como adjetivo, e aí ele vai concordar com o que você está mandando anexo. Então, segue ou incluso, é a mesma regra para os dois. Então, segue incluso o documento, seguem inclusas as fotos. Esses foram os documentos, professora. Seguem inclusos os documentos.
segue anexo o documento e seguem anexas as fotos, ok? Lembrando sempre que o verbo, se forem fotos, o verbo tem que ir pro plural também, segue. Tudo bem? Ok. Estava angustiada para falar para vocês sobre o em anexo, e agora falei. Eu tinha uma chefe que me enchia tanto saco que eu peguei por hábito, mas nem conferi gramaticalmente. E não colocar o em anexo. Eu tenho por prática falar anexo, sem o em. Sem o em. Sem anexo. Primeiro de Google. Então, eu acho que eu sempre coloco em anexo, né? As pessoas devem falar assim, nossa, professora de português. Não, né? mas você é em anexo. Então, acabei de falar. Eu tenho uma gramática, eu juro, com a mão posta sobre a gramática, que nessa gramática e tem o em anexo. Mas outra gramática não cita. Mas outra gramática. Aliás, se alguém souber, se alguém que estiver assistindo souber também, eu aceito sugestões, assim. Mas, por via das dúvidas, então, eu sugiro que coloque sem o em, né, gente? Sem o em. Ou de forma anexa. Segue. Segue de nada, de forma é horrível. É horrível, quer inverter a criatividade da pessoa. Segue de forma anexa. Eu falo que é criatividade. Eu acho que não tá Se é um errado. adjetivo, Mas tá então, horrível. se é um adjetivo, tá horrível. Mas a pessoa não vai poder questionar. É de forma anexa. É. Em anexo. Mas daí seria um modo, sei lá. É duas correntes corretas, né? Ficar assim. Até que alguém decida. Até que alguém decida de fato. Eu sei que eu não sou essa pessoa que vai decidir, então eu fico Você aí. sempre usa ele. Uma dica pra gente ser seguir. Alerta, menos e pseudo são palavras invariáveis. Os soldados estavam alerta, não alertos, alertas, alerta, invariável. Assim como menos. Existe menos, professora? Não, de jeito nenhum, gente, não existe menos. Por favor, seja menos. Dessa vez havia menos chance. Mas é aquela vontade que dá de falar menos, aquela vontade a gente não tem mais faz tempo, né, gente? Faz tempo já. E elas eram elas pseudo-intelectuais, meio intelectuais, aspirantes a intelectuais. Então não eram pseudas intelectuais, né? E Kitty também vai variar. Ele estava Kitty com a Receita Federal e eles estavam Kites. Tem outros casos que eu não coloquei aqui porque eu achei que era muito básico, mas a gente pode comentar, como obrigado, obrigada. Meninas falam obrigada, meninos falam obrigado. Aí esses dias uma aluna falou assim, nossa, professora, eu jurava que era de acordo com a pessoa com quem a gente estava falando. Então se eu estava falando com um cara, eu falava obrigado. Se eu estava falando com uma moça, eu falava obrigada. É mesmo? Gente, eu nunca tinha pensado nisso na vida. Quando eu era criança, É mesmo? tava vários assim. Eu achei tão interessante esse raciocínio, eu nunca tinha pensado. Mas não, gente, independentemente da pessoa com quem a gente está falando, é sempre eu falo obrigada e meninos falam obrigado. Acho que é no sentido de eu sou grato, eu sou grato, né? Eu também pensava nisso. Mas pode olhar que seria a maior parte da população se você não for alguém que tem que escrever essa coisa. Sim, sim. Sempre vai falar. Você já falou que você vai falar obrigado, Eu aprendi dessa forma. Você falou, tem como falou obrigado. Sim. Eu achei interessante, eu nunca tinha visto. Quer dizer, ninguém nunca tinha verbalizado isso pra mim. Bastante. Existe bastantes? Existe bastantes. Não há provas bastantes no sentido de suficientes. Então, quando bastantes está relacionado aqui a um substantivo, ele pode ir para o plural, porque não existem provas suficientes. Eu consigo trocar por muitas. Não existem muitas provas.
Se eu consigo trocar por muitas, o muitas não vai para o plural, então bastantes também vai para o plural. Trabalhamos bastante. Agora, se ele está modificando um verbo, ele é um advérbio, então ele não vai para o plural, obviamente. A gente também nunca falaria trabalhamos bastantes, né, gente? Trabalhamos bastante. E quando a gente fala trabalhamos muito, quando troca-se pelo muito, o muito fica no singular também. Diferentemente do muitas, que pode ir para o plural. Então, trabalhamos muito, trabalhamos bastante. Não há provas bastantes, não há provas suficientes. Mas se colocasse o ou não há provas ou bastante, tiraria? Aí sim seria no singular. Não há provas ou bastante. Ou não há provas ou suficiente. Eu não entendi bem porque o plural fica tão feio de falar não há provas bastante. Eu também acho feio. Não há provas bastantes. Bastantes, sem o o. Eu concordo com você que fica feio, mas é que aí a única expressão que eu posso te dar é porque se você trocar por muitas, o muitas vai para o plural também, concordando com as provas. Por isso que o bastantes também vai para o plural. É que eu pensei que ele já era naturalmente no plural. Bastantes? Bastante. Já era plural. Ah, já era plural. Você entendeu? Entendi. Mas por esse raciocínio, não existiria a palavra muitos. Verdade. Muitos chocolates. Seria muito chocolate, porque muito também já é mais de um. Seria o mesmo raciocínio, entende? Comprei bastantes chocolates. É isso. Eu tô falando bastante procurador, eu tô falando muito procurador. Que? Muito em intensidade. Quando eu falo por ser o bastante procurador. Normalmente a gente faz isso em petição, em estabelecimento. Eu não entendo, gente. Alguém pode... É uma expressão que o jurista gosta de usar para mostrar a erudição tosca. Ele explicou. É tipo aquele mas seria- justiça no final, né? Bastante sim. procurador que vai representar, não é isso que quer Por dizer? ser suficiente. Procurador que vai Quando você pega uma representar. procuração, vai estar escrito assim, o autor Rodrigues é o bastante procurador. O correto seria apenas falar, o autor Rodrigues é a pessoa tal, né? A pessoa tal. Tá. É no sentido de suficiente, mas é sempre um procurador. Você não escreve para mais procuradores. É sempre um. Então, não vai ter Pode ser todos ou mais procuradores. Por que não? Aí se for mais seriam bastantes. aos meus bastantes procuradores. Ai, gente, desculpa, eu não faço a menor ideia. Eu nunca imaginei que essa estrutura pudesse existir. Não sei. Eu acho que é a criação nossa. Mas seria muitos procuradores? Você trocaria por seria muitos? intensidade de não, acho que muitos não, mas de suficiente, de muito no sentido de suficiente. Bastante no sentido suficiente. Bastante. No sentido de ser Então, seu apenas bastante- esse que eu estou indicando, não pode ser ninguém fora dos que eu estou indicando, mas mesmo nesse sentido. Eu estou dando poderes para você. Os demais não estão. Quem não está aqui não pode. Ah, é nesse sentido de exclusão? É nesse sentido. Então é no sentido de apenas? Ah, então é invariável. Se é no sentido de apenas, de somente, é invariável. Sim. E aí é bastante. Sou bastante procurador. É. Ah, então seria no Ou sentido bastante de apenas. procuradores. É. Porque o caso posso estar dando para você, você vai ter Se for isso que eu entendi, é sempre no singular, é invariável. Entendi. Ah, tá. É bom saber. Então seria É, gente, é bom saber, mas é bom procurar alguém que entenda de direito também, viu? Vocês perguntarem isso. Mas se for a gente está dando exemplo agora de uma procuração, isso mesmo mandar. Se eu estou dando poderes para você, às vezes você relaciona ali todos os advogados daquele escritório pode. Então você. Os demais não. Então são só aqueles que pode ter acesso ao processo. Por exemplo, são processos de novo. Os demais não podem. Uhum. É nesse sentido. Então bastante vocês, então. Esse seria isso, bastante procurador. Ou bastante procurador, só você. É isso que ela está te perguntando. então, nesse sentido, seriam bastantes procuradores se eu tiver mais de um. Mas bastante procurador. Mas eu não vou
Não? Então, gente, eu não sei. Na verdade, eu sou advogada, eu coloco bastante desse procurador. É isso que a gente tem. Mas eu acho que Mas o sentido é esse, apenas. das poderes apenas pra você. Então, não sei. Você mais não pode atuar nesse sentido. A juridiquês Ó, mas segundo o Thiago, tira isso, né, gente? Ele falou assim que é só uma expressão, uma firula jurídica. Meio, no sentido de um pouco, é o que? Invariável. Ah, eu estava meia confusa. É meio confusa, mas eu sou menina, não interessa. Então, se é meio no sentido de um pouco, é invariável, não importa o quão feminina você seja. É meio confusa, é meio feliz, meio alegre, meio cansada. Sempre meio, tá bom? E se for nós, professora? Nós estávamos meio cansadas, certo? Sempre meio. Pode falar meia? Pode falar meia garrafa de vinho, meia garrafa de tequila, meia garrafa de catuaba, o que vocês quiserem beber. Mas é sempre assim, no sentido de um pouco, é sempre meio, ok? Se for meia triste, o que é isso? Isso daqui é uma meia triste. Só isso pode ser uma meia triste. Tudo bem? Bom, aqui umas atividadezinhas pra vocês. Primeiro, antes de fazer essas atividadezinhas, vou relembrar algumas coisas com você. Relembrar não, porque eu nunca falei sobre isso com vocês, né? Mas vocês vão puxar aí nas memórias de vocês, do colégio, vão se lembrar. Tempos e modos verbais. Super simples, pretérito perfeito, é aquele passado que já aconteceu, tá lá no passado. Futuro, né? Vocês sabem de tudo isso. Presente, que existem 3 modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Vocês se lembram disso? Não? Não tem problema. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Para que vocês entendam a noção do que são esses 3 modos verbais. Ele não quer que eu saia com minhas amigas. Ó, ele não quer que eu saia com as minhas amigas. Esquece esse cara. É um diálogo, né? Então veja, eu tenho aqui 3 verbos: quer, saia e esquece. Os modos verbais, um deles expressa certeza. Ele não quer, é uma certeza, é um fato. Esse verbo quer expressa um fato. Então isso daqui é uma certeza. Que ele não quer, eu sei. Que eu saia. Eu vou sair com as minhas amigas? Ou eu não vou sair? Não sei. Aqui não expressa certeza nenhuma. Não sei se já saí, se eu não saí. Não expressa certeza. É uma possibilidade, é um desejo dele. Então aqui é uma possibilidade. Esquece esse cara. Aqui é um conselho. Uma ordem. Eu tenho então 3 modos verbais. O modo indicativo, que expressa certezas, coisas que aconteceram, acontecem ou acontecerão. O subjuntivo, que expressa possibilidades, desejos. E o modo imperativo, que expressa ordens, conselhos, pedidos, instruções. Eu sei que minha letra tá muito ruim, mas dá pra entender mais ou menos? É que eu fico escrevendo rápido, assim.
Bom, 3 modos verbais. Nós não vamos ficar vendo, cada modo verbal tem os seus tempos, e no caso do imperativo, tem o imperativo afirmativo, em que eu mando fazer, e o imperativo negativo, em que eu mando não fazer. Então, faça as atividades ou não faça as atividades, imperativo negativo, imperativo afirmativo. Subjuntivo, eu tenho aqui 3 tempos do subjuntivo, que é, isso que eu não ia falar nada disso, né, mas eu começo e eu não consigo parar, é mais forte do que eu. O subjuntivo tem o presente do subjuntivo, e a gente conjuga para ficar mais fácil, que é o que eu faça, fazer tudo que o verbo fazer. Então, o futuro do subjuntivo a gente conjuga melhor com quando eu, como é que fica? Quando eu fizer. E, que não vai caber aqui, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é se eu fizesse. Se eu fizesse. E aí o indicativo eu não vou colocar mesmo, viu, gente? O indicativo tem aí o presente do indicativo, que é o nosso presente, eu faço. O pretérito perfeito, eu fiz. Pretérito imperfeito, eu fazia. Pretérito mais que perfeito, eu fizera. O futuro do presente, eu farei. E o futuro do pretérito, eu faria. Certo? Todos esses vocês já sabem. Vocês sabem operar aí com eles. Então vejam, eu escolhi determinados tempos verbais com os verbos específicos, que são verbos que dão problema, sempre dão problema. E aí para vocês fazerem, então, aqui o presente do indicativo com os verbos vir, ver, intervir, deter e ter, ok? Façam aí rapidinho, e aí depois a gente vai, eu vou falar sobre cada um deles. Vem. Presente. Futuro, virão. Olha só, vieram no passado, virão, porque aí vocês não sabem no presente e colocam qualquer tempo. O verbo vir, coloca qualquer tempo. Fui longe então, né? Eles não vêm. Porque o verbo, vou colocar aqui pra vocês, o verbo vir. O verbo vir, ele vem, eles vêm. Certo? Isso a gente tinha visto lá na aula de acentuação, se eu não me engano. Eles não vêm à aula. Verbo ver. Vocês não vêm. Como é que escreve esse vem? Isso! Ele vê, eles vêm. Tem acento, gente? Tem. Tinha! Não tem mais. Eu coloquei assistem. Eu não sei conjugar o verbo ver, eu vou colocar o assistir aqui. Pode, professora? Eu não sei porque eu coloquei o noticiário, gente. Desculpa. São 2 vezes? Isso, aqui 2 vezes. Ele nunca intervém. Ai, eu acertei. Eu também intervenho. Eu também já pensei nisso. Já tem 2. Intervir. Ele intervém. Colocaram acento?
eles intervêm. Que vem do verbo vir, ó, gente. Ele vai conjugar igualzinho aqui, ó. Tá vendo? Porque intervir vem do verbo vir. Então, é que aqui vocês completaram com o singular, certo? Tem acento aqui, porque é uma oxítona terminada em "em", como também, né? Vocês lembram lá da aula de acentuação? Se fosse no plural, eles nunca intervêm, tá? Vocês estão vendo que eu estou colocando só as respostas aqui na lousa. Estou colocando como é no singular e no plural. Eles... Vocês colocaram no passado? É isso? Porque vocês ficam escrevendo lá no que são as petições? Eles tiveram, mas eu estou errado. Detiveram? Detiveram tá perfeito se fosse no passado. Nossa, errei tudo. Deter. Eles detêm e eles detêm. Olha, tão assim. Porque vem do verbo ter, que é o próximo ali. E ele é conjugado da mesma forma com o verbo ter. Os pensamentos têm de estar alinhados. Então o verbo ter, ele tem, eles têm. Aqui ó, o verbo deter, ele vem do verbo ter. Então no plural, ó, conjugado igualzinho. Foi a única que eu acertei. Com acento e tudo. Com acento e tudo? Com acento e tudo. Sucesso! Aí aqui, ó, as respostas. Confiram. Tudo no presente e no indicativo, hein, gente? Segura essa vontade de mudar o tempo verbal. Eu não sei. Não é tudo passado. Voltar para aquela aulinha conjuga e verbo. Ah, gente, não dá mais essa aula de conjugar listas, não. Primeiro que tem aquele voz. Absurdo dar aquilo na sala de aula. Ninguém usa o voz. As pessoas ouviam voz quando iam à missa. Aí as pessoas não vão mais à missa. Os alunos olham e falam assim: o que é isso, professor? Pelo menos eu não peço para os meus alunos conjugarem tudo aquilo que a gente conjugava quando estava no colégio, né? Já tá nada. Alguém decorou alguma coisa? Não. Eu posso, todo mundo aqui jogando conjugou esse tanto de verbo aí. Na prática. Tudo bem? Pode passar pro próximo? 2 minutos. Ah, agora pretérito perfeito, gente. Passado simples, gente. Agora passado. Passado normal. Eu fiz. Que eu nunca sei isso. O que é o perfeito? Ah, pretérito perfeito é passado normal. Já tinha jantado. Quando ele chegou, eu já tinha jantado. Duas coisas aconteceram. O que aconteceu? Ele chegou e eu jantei. O que aconteceu primeiro? Eu jantei. Primeiro eu jantei, certo? E depois ele chegou. Duas coisas aconteceram no passado e estão no passado. Uma coisa aconteceu primeiro, que é o fato de eu já ter jantado. Pretérito mais que perfeito é aquele pretérito que aconteceu antes de outro pretérito. Quando ele chegou, eu já jantara. Olha só quem tá aqui, é o pretérito mais que perfeito. Quando ele chegou, eu já jantara. Mas a gente não fala já jantara. O que a gente fala? Eu já tinha jantado. Então, isso é o pretérito mais que perfeito. Certo? E esse possível o quê? Pretérito mais que perfeito composto. Que é o que a gente usa. É a mesma. A gente dá preferência às formas compostas dos verbos. Por exemplo, a gente não fala: o que você vai fazer hoje? Ah,
eu estudarei. Vocês falam eu estudarei? Não, eu também não falo eu estudarei. O que a gente fala? Eu vou estudar. Então eu tenho composto. A gente usa dois verbos para expressar uma ação só. E é a mesma coisa aqui do tinha jantado. O jantara caiu em desuso, porque nós substituímos pelo tinha jantado. E é exatamente isso. Aquele pretérito mais que perfeito, que a gente ficava conjugando listas de verbos na escola para decorar, ele é isso que a gente usa no dia a dia, com o mesmo sentido. Tudo bem? O funcionário obteve a aposentadoria. Obtinha tá onde? Obtinha pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Então, pretérito imperfeito. Diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Ó, então toda hora eu dou uma parada, faço as digressões, mas olha só. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Pretérito perfeito expressa uma ação num determinado momento, num momento pontual do passado. Então, quando eu digo para vocês, quando eu era pequena, eu caí na rua. O que vocês entendem? Eu caí quantas vezes na rua? Uma vez. Quando eu era pequena, eu caí na rua. É o passado pontual, aconteceu em um determinado momento. Se eu digo pra vocês, quando eu era pequena, eu caía na rua. Quantas vezes eu caí? Várias vezes. E aqui, então aqui é um passado pontual e aqui é um passado habitual. Essa é a diferença. Ok? Os rapazes abstiveram-se. Abstiveram-se. Aquela dica, os rapazes abstiveram-se. As vítimas depuseram. Ai, eu tava esperando um deporem. Mas deporam. Só é a primeira porque eu fui no plural. As vítimas depuseram. Porque vem do verbo pôr. As vítimas puseram, as vítimas depuseram. As moças. Como é que é? Entretiveram-se. Perfeito. Entretiveram-se. E a vontade que dá de falar entreteram-se? Mas quando vocês falam o verbo ter, as moças teram? Não, as moças tiveram. Elas tiveram vontade de sair e não elas teram vontade de sair. Então, elas entretiveram-se e não entreteram-se. Os policiais detiveram. Entreteram o judiou. Aí as respostas, mas eu também coloquei na lousa. Agora a dica do ter, do por, foi o que ajudou. Isso é muito bom. Você sabe que esse verbo é derivado daquele. Se você sabe conjugar aquele, você sabe conjugar todos os outros. A última. Vamos lá. Gente, futuro, viu? Futuro. Vocês estão vendo, né? E futuro do subjuntivo, peraí. O que é isso? Que é isso? Futuro do subjuntivo. É aquele que a gente conjuga com quando, pra ficar mais fácil. Quando eu, sei lá, quando eu vou pegar um verbo que não seja tão... Quando eu passar, quando tu passares, quando ele passar. Eu não queria pegar um verbo tão óbvio, quando passar, que é muito fácil. Tá, é que tem muito ter? Não, tem só um ter. Quando eu tiver mais tempo, certo?
professor não vai vir essa semana. Quando ele vai vir? Não sei, mas quando ele... Ah, tá. Tem dúvida em relação a isso? Agora dá pra corrigir. Ah! Então vejam. Se você... Ai, todo mundo sabia! Vocês me surpreenderam, gente! Eu tava aqui esperando. Não, Letícia, você falou isso na última aula. Ah, eu falei? Falou. Ai, Na visão, você falou isso. ai, que ótimo, então vocês se lembram. Sabe sua aula foi produzida. Foi, que bom, fiquei feliz, porque eu tava esperando agora pelo erro. Todo mundo ia falar, quando você vê o rapaz? Não, é vir, muito bem. É, mas compensa com os outros. Você vai sair com ele. Se o professor não Intervier. intervier. Mas você viu que ela falou. Pelo mesmo motivo, gente, porque ele vem do verbo vir. Então, se eu vou conjugar o verbo vir no sentido de chegar, se ele vier, ok? Então, intervir, se ele intervier. Se a testemunha mantiver. Mantiver. Agora eu falo assim, se eu tiver, se eu mantiver. Igualzinho. Se nós propusermos. Gente, com essa ou com Z? Com S, né? Como assim? Que pergunta foi essa? Que pergunta foi essa? Não, gente. Mas olha só, vocês já estão no nível mais avançado. Mas algumas pessoas querem colocar o Z aqui. Falam, nossa, mas tem um som de Z. Tem um som de Z mesmo. Mas é com S. Por quê? Ah, então por que se fizermos é com Z e propusermos é com S? Por quê? Por que fizermos é com Z e propusermos é com S? Eles têm o mesmo som. Ou fizermos não é com Z? A dúvida. Você é com S, então eu já fico. Você segue, fiz e fazer. É, boa, porque o verbo fazer, no seu infinitivo, ele tem aqui o que? Um Z. Então, por isso que quando nós conjugamos, ele mantém o Z. Agora, o verbo propor, tem Z nenhum aqui não. Propôs, com S, exato. Então, aí, ele não vai ter Z. A mesma coisa acontece com quiser. E o tanto de quiser que a gente vê assim? Eu também quero morrer. Quiser com Z. Gente, rola até um bloqueio no WhatsApp, né? Um quiser assim. Pessoa, olha, não vai rolar nada além disso, moço. Você me desculpa. Ah, o que você quer fazer? Ah, o que você quiser com Z. Não, então não quero mais nada. Olha só. O que, gente? Não, aquela hora que vocês for quiser com Z. Ah, é, gente. Eu escrevi, ó, quiser com S. Tá. Eu coloquei só pra exemplificar as conversas no WhatsApp. Bom, e eu não entendo como as pessoas conseguem cometer erros desse tipo, né? Porque o corretor corrige tudo. Onde a gente parou? Se eles... Não é se eles trazerem, gente? Vocês têm certeza? Todo mundo tá seguro? No dia a dia trazer. Não, nem no dia a dia, pelo amor de Deus. Se eles trouxerem. Eu gosto dessa palavra, trouxerem. Acho bonito. Nossa, esse último compensou primeiro que eu li tudo. Acertou tudo? Olha que bom. Só foi o primeiro e o último também.
futuro parece que é menos difícil. No passado parece que é mais tranquilo de fazer. No passado eu errei todas. Se deixar o manter, tá errado, Letícia? Tá errado. Tá errado. Aqui, você tá Se a falando... testemunha manter a palavra. Tá super errado. Se a testemunha... falado, né? É muito falado. Errado. Se a testemunha mantiver... Ai, gente, Certo. Intermulher também. Intervier. Mas agora, olha só. Mas pelo lado positivo, agora não erra mais. Vai errar? Vocês acertaram o vir aqui, gente, quando ele vir. Que? Você já tinha falado. Então, exatamente. O vir eu tinha falado. Chegou hoje, você faz o quê? Um mês que eu não venho. Mais de um mês. Vocês ainda se lembravam disso. E agora, eu acho que daí vocês vão se lembrar também, depois, pra sempre. Ainda mais um pouco. Ainda mais porque, eu não sei, eu acho que são verbos que vocês usam, né? Sim, só não assim. Só não corretamente. Pegar uma tabelinha nos verbos. Uma tabelinha dos verbos. Gente, tranquilo? Dúvidas? Esclarecemos algumas questões? Alguma coisa vai ficar da aula de hoje? Alguma coisa, né? Nada. Gente, então é isso. Muito obrigada. E